Certo. Boa tarde a todos. Esse é um assunto bastante interessante, né? Um subtema aí da área de segurança, que é o Web Security. E aí eu estou trazendo esse material justamente para conscientizar a todos de como o ambiente web é vulnerável e o quanto é fácil coletar dados de forma ilegal. Então a gente vai começar falando aí sobre DevSecOps. Basicamente é uma mistura de assuntos. A gente vai falar um pouco sobre infraestrutura de TI, vai falar sobre desenvolvimento de software, vai falar sobre controles de segurança. Vai ser bastante conteúdo. Espero que vocês gostem. Então, para começar, né? Quem sou eu? Me chamo Daniel Souza, tenho 27 anos, sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas pelo Instituto Federal e analista de suporte no Open Service. Sou entusiasta da segurança da informação já desde criança, é uma paixão minha. Eu só fui encaixando mais na parte da infra agora e na parte do desenvolvimento de software mesmo. Então, seguindo lá, todos já ouviram falar sobre DevOps, já devem ter estudado alguma coisa, ou visto algum vídeo. Mas a questão é que nunca houve um consenso geral sobre o que é DevOps. Um manuscrito, um documento formal, onde todos concordem. Então é bem confuso, às vezes, para quem está começando a estudar sobre o assunto. Diferente do DevOps, o DevSecOps ele possui um manifesto sim. Né? Tá? Vou estar divulgando todos esses slides no fim da apresentação. Se vocês quiserem acessar o link ou mesmo ir aí no Google e procurar pelo manifesto, sugiro, é bem interessante. E lá no manifesto ele fala sobre invasão de software, invasão de código, né? Nessa era que está cada vez surgindo mais e mais código de forma rápida. Nós não temos como garantir a segurança, então veio aí a questão do DevSecOps para prezar pela segurança e descobrir vulnerabilidades até mesmo antes daquela aplicação chegar ao ambiente de produção. Então trago a vocês um pequeno relatório que foi feito pela Kunetics. Esse é um relatório das falhas de segurança mais severas em Web Application, em 2019. Para quem não conhece a Kunetics é uma desenvolvedora de uma das principais ferramentas de Dash, uma ferramenta muito usada na auditoria de pentest, teste de invasão de sistemas. E ele traz um relatório com bastante informação bem interessante, bem mastigado, é muito legal. Então, como podemos ver, através do gráfico, nós temos diversas falhas de segurança, sendo que muitas delas, elas são causadas ou por desenvolvedor ou pelo time de infra, por falta de algum conhecimento técnico que pudesse auxiliar nessa blindagem do sistema. Nós vamos conversar melhor sobre isso ao longo do webinar. Então, o que a gente vai conversar aqui? Que é DevSecOps, a arquitetura que as pessoas usam para fazer esse tipo de projeto. Vamos falar sobre controles de segurança, testes automatizados. Eu não vou focar tanto no testes automatizados da parte do DevOps, né, que é testes unitários, teste funcional, enfim. Eu vou focar mais nos testes automatizados de invasão de código, de invasão de servidor, seja o que for, que é as ferramentas de SAST e DAST. Estaremos também abordando uma pipeline feita por mim, né, sobre o assunto de DevSecOps. A gente vai abordar alguns softwares, alguns processos ali. E se sobrar tempo, a gente vai trabalhar ali com um exemplo prático, né, utilizando Jenkins, usando SonarQube, enfim. Mas o que é DevSecOps, né, pessoal? Assim, ó, no início, quando eu comecei a estudar sobre isso e começava a falar sobre isso, muitas pessoas achavam que DevSecOps é ferramenta. Não, não é só ferramenta. As ferramentas são ali para te ajudar. Mas se tu tiver uma cultura forte, um processo bem definido, né, os desenvolvedores capacitados através de uma cultura de capacitação, as ferramentas elas são só para confirmar que os programadores fizeram um bom trabalho, que o time de infra fez um bom trabalho também. Então, eu acredito que reforçar a cultura, estar sempre capacitando o time de operações, o time de desenvolvimento é essencial.
A gente vai falar bastante sobre isso. Então, questão de arquitetura, até, como é que eu posso dizer? Assim como o DevOps, ele... Ai, me fugiu a palavra agora. Enfim, vamos simplesmente resumir. A questão de arquitetura, se vocês clicarem aí nesse link, posso vir a compartilhar com vocês, ou depois a gente vê isso no final. A tela do coisas slide. Basicamente, existe várias pipelines de arquiteturas de DevSecOps que tu pode te basear com ferramentas, com um processo bem definido. E aí, a partir disso, tu pode estar a construir a sua própria pipeline. Então, aqui eu elaborei uma, através desses slides, aí eu fui definindo uma pipeline, que a gente vai abordar mais para frente. Então, essa foi a pipeline que eu desenvolvi, através daquela arquitetura de referência. Então, assim, aqui eu estou dando um exemplo geral, mas a gente vai entrar em cada etapa do que vai acontecendo ali dentro. Lembrando que, como é voltado mais para a área da segurança, eu vou resumir um pouco as outras partes e trazer mais a parte da segurança como conteúdo para vocês. Lembrando que isso é uma pipeline para projetos em linguagem Java. Então, se não for trabalhar com linguagem Java, muda uma coisa e outra. Por exemplo, o Eclipse é uma ideia de Java, o Maven é nosso empacotador, enfim. Nem todo mundo trabalha com todas aquelas ferramentas que estão em etapa de planejamento. Geralmente o pessoal tem usado bastante Redmine. Então, isso vai de acordo com a tua empresa, com a tua ideia. Então, vamos seguir adiante. A etapa de planejamento é uma etapa que as pessoas fazem bastante reuniões, começam a fazer o cronograma, levantamento de tempo, recursos, as histórias de usuário, e é tudo aquilo que a gente já sabe sobre a etapa de planejamento. A questão é, o que a gente pode fazer da parte da segurança para melhorar a etapa de planejamento? Então, como eu falei de novo sobre a cultura, eu acho que se tu treina os desenvolvedores e o time de infra, antes de qualquer coisa, tá sempre treinando eles vão produzir um código e um servidor cada vez mais robusto, mais limpo e sem exploits zero day. Então, novamente, capacitar os desenvolvedores, capacitar todos os relacionados no projeto. Né? E planejar todos os controles adequados para o projeto, em todas as etapas, né, dessa pipeline. Esses controles, eles são muito relativos. Existe uma lista, né, se for pesquisar sobre segurança de informação, controles, vocês vão descobrir que existe uma lista gigantesca. Então, vocês têm que adequar os controles às necessidades que vocês estão enfrentando e também em relação ao valor que a informação tem. Não adianta implementar controles de segurança que são incrivelmente caros se tu está trabalhando com uma informação que é praticamente irrelevante, vai ter um desperdício de recurso. Então vamos seguir. A etapa de desenvolvimento, que todos já conhecem, acho que muitos aqui que estão ouvindo esse webinar vêm da área de desenvolvimento, ou se não vem da área de operações. Então, aqui já foi definido lá em planejamento as linguagens, as tecnologias, aqui vai ser de fato utilizada essas tecnologias, que no caso, meu projeto aqui é Java, Eclipse é uma ideia, quer dizer, a ideia, de ideia eu estou usando aí o Eclipse, Maven, enfim, GitHub como repositório, e é isso aí. A gente vai entrar agora nas medidas de segurança na etapa de desenvolvimento. Isso é uma... Assim, ó, pessoal, 80%, mais de 80%, se não me engano, 82% das falhas de segurança em web applications que existem hoje, elas são causadas simplesmente porque eles não têm um teste de SAST. O simples teste de SAST, ele economiza muito tempo e dinheiro. Então vamos falar sobre a etapa de segurança, a etapa de desenvolvimento com segurança. Então, eu tenho algumas perguntas aqui já elaboradas aqui, né? Proteger os dados dos notebooks, dos responsáveis, isso é muito importante quando você está lidando com projetos de informação confidencial, governamentais, bancários, esse tipo de informação assim, até mesmo militares. Aí é importante criptografar o equipamento dos
responsáveis pelo projeto, os envolvidos no projeto, para que caso de perda ou roubo, o equipamento não vai estar disponível essas informações no equipamento. Pessoal, qualquer coisa vocês podem postar qualquer dúvida no chat. Tá? Eu sei que eu estou acelerado ali, eu vou me empolgando. Mas só seguindo, então. O repositório deve ser protegido? Olha, temos que é uma empresa de desenvolvimento de software, então o código é o teu negócio, né? Então tu tem que proteger. Só que o que eu quero tentar é o tipo de confidencialidade que tu está lidando. Por exemplo, sistemas governamentais, militares, bancários, eles exigem um nível maior de proteção. Então é interessante tu ter um repositório local, extremamente protegido, com sistema de CA monitorando esse repositório, enfim, todas as medidas de segurança cabíveis. Tá. Novamente, tem a questão de desenvolver um código mais limpo. Isso é extremamente importante. Se tu faz um código limpo, olha, tu vai rodar na ferramenta de segurança, tu vai ver teu código tá certinho, vai dar até um orgulho. Sério mesmo, pessoal, isso aí evita muitas perdas financeiras, perdas de imagem, né? A empresa acaba sofrendo um ataque até mesmo à sua reputação quando o código é exposto, entre informações de seus clientes são expostas na rede. Então isso é interessante. O teste de SAST, como eu já tinha falado algumas vezes para vocês, a gente vai falar detalhadamente sobre ele na etapa de teste. E também tem a questão do Data Obfuscation. Como é que é isso aí? Muitas pessoas provavelmente nunca ouviram falar sobre isso. Digamos que um banco tenha solicitado para uma equipe terceirizada de programadores para fazer um software, né, para o sistema bancário. E eles vão trabalhar com dados reais. Só que assim, uma empresa terceirizada e devido à implementação de controle de segurança e política de controle de segurança, esses programadores não podem ver o conteúdo do banco de dados. Então é possível fazer o Data Obfuscation para mesclar os dados, eles vão ficar irreconhecidos, eles vão ficar criptografados. Então os programadores vão conseguir trabalhar normalmente e não vão ver nada relevante. Isso é muito bom. Só tomar um pouco de água. Na etapa de build, é só basicamente um empacotador ali para tocar. Seguindo a questão dos testes automatizados, tu pode implementar esses 6 testes tranquilamente através do Jenkins, né, nosso orquestrador de comandos. E normalmente é usado os testes unitários, os testes funcionais, testes de API. Algumas vezes acontece qualidade de código, né, mas nem sempre as empresas estão fazendo esse teste. Eu vou focar aqui na parte mais do teste de SAST, DAST e qualidade de código. Porque a parte da qualidade de código eu vou falar sobre uma outra ferramenta mais para frente e vocês vão entender. Por enquanto eu vou falando cada etapa, depois quando terminar de falar todas essas etapas vai ficar muito mais claro para vocês, aí até fica mais fácil de vocês fazerem essas perguntas, né, tirar as dúvidas de vocês. Então vamos seguir. O que é um teste SAST e o que é um teste de DAST? O teste SAST é um teste estático de segurança para aplicações e ele visa o código-fonte. Geralmente, assim, vamos supor o seguinte, o programador vai lá e faz um commit. O Jenkins vai lá, vai ver que o fulaninho fez um commit, vai pegar o código e vai chamar o Sonar, analisa esse código para mim. Daí o Sonar vai lá e vai analisar e pode tomar uma decisão futura depois. A gente vai falar sobre isso um pouco melhor quando chegar a parte do release. Se o código vai para a produção ou não vai. Então ele é basicamente mais semelhante a um teste de white box. É um teste, para quem estuda segurança aí vai saber que existe vários tipos de pen test, white box, gray box e black box. White box é quando tu fica mais próximo da verdade, já tendo alguma informação completa ali sobre o teu alvo. No caso aqui a gente está simulando, por exemplo, um programador, já tem código, já tem tudo, ele só está lendo o código.
Depois temos o teste de Dash. Esse teste ele somente ocorre depois da etapa de deploy e somente depois que ele for aprovado na etapa de release. Sendo aprovado no release, ele vai a deploy, foi a deploy, roda um teste Dash. Tudo isso de forma automatizada pelo Jenkins. Como solução de Dash, eu estou usando o OASP Zap, da própria empresa OASP, que é um órgão de segurança da informação, um órgão de web application, web security, muito importante. Né? Então, ele é um teste, mas é baseado em black box. A ferramenta da Kunetics é exatamente isso, ela vai fazer um teste de Dash da mesma forma. A questão só é ferramenta diferente e a beleza e a riqueza de detalhes. Então, o teste black box ele é mais parecido com um atacante externo que não tem informação alguma sobre o alvo. Então, ele roda essa ferramenta sobre uma aplicação já em produção, já divulgada na internet. E com esse relatório ele consegue informações extremamente relevantes para as próximas etapas do teste de invasão. Então, tu rodar isso aí, tu já está 2 passos na frente do teu atacante, já consegue tomar uma decisão muito mais apropriada se tu rodar isso. E o melhor de tudo é que tu não está rodando isso, né? Quem roda isso é a própria máquina. Vamos tocando. Então, rodou os testes do Sonar, ele fez o teste ali de SAST. Digamos que foi um bom código. Eu posso mostrar isso na prática aqui, se sobrar um tempo para nós, acho que vai sobrar. Digamos que ele foi aprovado, então ele vai para o ambiente de produção. O Quality Gate é o nosso portão de qualidades. Ele vai filtrar o que pode ou não pode ir para o ambiente de produção. Isso é uma etapa de segurança aí para nós. E o que for reprovado, ele volta, ele envia uma notificação por e-mail, por Slack, seja o que for está sendo utilizado aí. O Jenkins tem várias APIs para comunicação. Então o desenvolvedor vai tentar corrigir essas falhas, vai fazer o novo commit, o Jenkins vai fazer toda aquela análise, vai passar para o Sonar vai passar para o Quality Gate vai perguntar se pode ou não, vai ver se pode ou não pode ir para o meio de produção novamente. Então basicamente isso é o Quality Gate. Sendo aprovado, então, no Quality Gate, nosso código não tem falha de segurança, ou se tem, é toleráveis. Vamos falando ali sobre o deploy. O código foi autorizado a passar, ele pode fazer deploy em qualquer lugar, né? Amazon, Google Cloud, ou Apache. O Ansible pode cuidar disso para nós, se for necessário, por exemplo, fazer esse deploy em 200 servidores diferentes, sei lá, uns é da Amazon, outros é Google Cloud e outros estão na infra interna. Através do Ansible, que é um orquestrador de infraestrutura, ele lida por linguagem de marcação, se não me engano, é quase uma linguagem de programação mesmo. Ele poderia fazer muito bem o deploy em todos esses servidores, de forma automatizada. O Jenkins, novamente, na parte do deploy, porque o Jenkins ele é nosso orquestrador. Então, quem é que vai chamar o Ansible? O Jenkins vai chamar o Ansible para fazer as operações. E o Ansible vai chamar a nuvem, seja lá de que for. E aí a gente tem etapas de segurança também na etapa de deploy, que é muito interessante, é bem interessante, inclusive. A solução indo para o ambiente de produção, ela foi deployada no ambiente de produção. Então, através do Jenkins, a gente pode fazer uma chamada no ASP.zap para ele que realize um teste de Dash. Então, através desse relatório, ele vai analisar a aplicação já deployada, vai analisar a aplicação que dispõe isso online, ou seja, deixa eu ver aqui. Boa tarde, vocês consideram a utilização do Terraform? Não cheguei a considerar, mas já ouvi falar sobre isso. Seguindo, ele vai analisar o banco de dados, vai analisar a aplicação que dispõe isso online, o Apache, né? Então ele vai trazer um relatório sobre todas as vulnerabilidades que foram encontradas, CVE e tudo mais.
E através disso, tanto a equipe de infra quanto a equipe de desenvolvimento podem trabalhar para corrigir essas falhas e impedir qualquer vulnerabilidade de ser explorada. Com esses testes, tu consegue minimizar as chances de teu atacante descobrir um exploit zero day. Quem estuda invasão de sistema sabe, né, que um exploit zero day é aquele exploit que não havia sido descoberto antes. Tu foi o primeiro a descobrir, nem o desenvolvedor descobriu, então ele é tratado como o dia zero. Só que essa solução de DevSecOps ajuda muito, né, nessa questão de descobrir as falhas de segurança antes dos teus atacantes. Deixa eu ver aqui, parece que mandaram uma... Opa, não, tá tranquilo. Tá, seguindo então. A partir desse relatório de Dash que foi criado, tu pode conseguir fazer teu hardening no teu sistema, no teu banco de dados, no teu Apache. Então, através desse relatório, tu vai corrigindo as vulnerabilidades de segurança que foram encontradas. Então, teu sistema se torna extremamente mais robusto, tanto do ponto de vista de código, quanto do ponto de vista de infraestrutura mesmo. Isso é muito bacana. E o que eu quero chamar a atenção sobre ali a parte do pentest, se vocês lerem um manifesto de DevSecOps, vocês vão ver que lá no último parágrafo, só deixa eu tomar um pouco de água aqui que secou. Pronto. Seguindo. Lá no último parágrafo do manifesto de DevSecOps, eles falam justamente para vocês não confiarem somente em relatórios e ferramentas, assim, que nem a gente está fazendo, mas também vocês mesmos invadirem o sistema, invadir o servidor, invadir a aplicação, vocês têm que rodar os próprios testes de segurança, as próprias invasões, ou seja white box, black box, seja da forma que você achar melhor, mas é interessante fazer invasão desses sistemas. Eu sei que a gente já falou bastante de segurança, mas tem uma etapa exclusivamente só sobre a segurança. Então a aplicação está em ar, todo mundo pode acessá-la normalmente. Existem algumas coisas que auxiliam na proteção, que é o sistema de DS, IPS, né, para detectar e prevenir ataques. Cada um faz uma função, o DS ele vai detectar ataques que estão ocorrendo. Então, se alguém tentar atacar sua rede, você pode conseguir identificar isso aí e, através do IPS, tomar alguma medida, até mesmo um pouco automatizada. Temos a questão do CIEM, Sistema de Correlacionamento de Logs e Eventos na parte da segurança. Através da Machine Learning e Inteligência Artificial, ele consegue investigar, rastrear como o atacante fez determinado ataque, ele vai coletando provas, montando como se fosse um dossiê para ti, e se for o caso, tu pode pegar esse documento e levar até a Polícia Federal e dar início a um processo criminal. Web Application, eu botei o AF ali no Firewall, né, mas basicamente é isso. Web Application Firewall, um AF, é um firewall de proteção para aplicações web. Ele é um firewall que fica na frente do teu site, na frente da tua web application, e aí ele vai filtrando os ataques. Então isso é essencial para proteção contra DDoS, SQL Injection, XSS, entre diversos outros tipos de ataques. Isso é uma medida bem interessante para proteger teu sistema. Depois a questão do firewall, é um firewall para proteger tanto a tua equipe que está desenvolvendo, tanto os servidores, e a questão do monitoramento da VPN, obviamente, para saber ali se os programadores não estão sendo hackeados a sua VPN para serem utilizadas para outros fins, ou até mesmo para ter acesso ao código-fonte. E na etapa de segurança, eu gosto de destacar também a questão da consultoria dos times de segurança para os times de operação e desenvolvimento. É difícil ter um profissional que vai entender os três assuntos, segurança, desenvolvimento, infraestrutura. É muita coisa para uma pessoa só aprender tudo isso. Então, se falar que, pelo ponto de vista da segurança, não é aconselhável, né? Tem que ter a questão da segregação de funções
Então é adequado que tenha um cara de segurança de informação, especializado em web application, e esse cara vai fazer a consultoria para o time de infra e o time de desenvolvimento, mas cada um com seu papel. Ter um cara só que vai entender de tudo isso, tá errado. Não é legal. Além disso, temos a questão do monitoramento, e para cuidar da disponibilidade, né, que é um dos pilares da segurança de informação. E para fazer esse monitoramento, eu tenho aqui o Opemon, ferramenta de monitoramento desenvolvida pela OPSeries, muito robusta, muito interessante. Aconselho a todos dar uma olhadinha lá no site da OPSeries. E algumas referências, né? Tem muito conteúdo na internet, só está em inglês, né? Não tem muito conteúdo em português ainda. O pessoal acho que não está muito curioso sobre esse assunto ainda no Brasil de forma comercial. E é isso, pessoal. Da parte de slide é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem fazer. Se vocês quiserem que eu demonstre alguma ferramenta que na prática eu tenho alguma coisa para mostrar,